Bem-vindos, galera interessante, para mais um excitante e polêmico vídeo do seu canal preferido. Muitos inscritos pediram e com certeza eu atendo de imediato. Então, sem mais delongas, eu pergunto a vocês: estão todos preparados? Princípio das dores e final dos tempos. Certa vez perguntaram para o Senhor Jesus Cristo quando seria o fim dos tempos e ele respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes temores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Aqui Jesus fala claramente que muitas coisas terríveis, draculescas e transilvânicas iriam acontecer no mundo, mas que ainda não seria o fim, como muitos iriam pensar. Já Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele é mais específico. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo fala para não acreditarmos em falsas profecias, gente que estuda escatologia sem revelação de Deus, e sim de estudos humanos, mas que antes virá a apostasia, que significa rejeitar a Deus. Quando uma pessoa conhece Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, e começa a ensinar heresias e falar tolices e blasfêmias. Isto é apostasia. Timóteo vai mais longe, falando aquilo que Deus lhe deu para os irmãos, e ser contra isso é blasfêmia, porque foi o próprio Espírito Santo que o inspirou. Vejamos o que ele diz em sua carta no capítulo 4, prestem bem atenção. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Vejam que Timóteo, pelo Espírito Santo, escreveu que nos últimos tempos aparecerão homens enganadores, ensinando doutrinas de demônios. Veja bem que não sou eu quem estou dizendo. Igrejas e pastores proíbem o casamento e falam para não comer carnes, tipo carne de porco, etc.
comidas que Deus criou para serem recebidas em ações de graças, e que a oração e a palavra de Deus santificam os alimentos, pois tudo que Deus criou é bom. Ir contra esses ensinamentos é ir contra o Espírito Santo de Deus, e ir contra ele é blasfêmia, pecado sem salvação. Por isso é bom pensar bem e pedir a Deus entendimento e deixar de ser enganado por religiões heréticas. E muitos podem ter a dizer, e por que Deus naquela época proibiu de comer tais alimentos? É porque naquela época muitas pessoas viviam no deserto e não tinham médico, e só quem tomava de conta das pessoas era o próprio Moisés. E tem muitas pessoas que não podem comer certo tipo de carne porque passam mal. Tem gente que se comer um pedaço de carne de porco vai bater no hospital de doente, porque tem gente que o organismo não recebe bem todas as coisas. Eu, por exemplo, não posso tomar café. Então por isso Deus proibiu de comer tais alimentos e deu a ordem, mas o povo não seguia. Agora veja seguir o que Paulo fala da velha lei do Antigo Testamento. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Fiquem, portanto, firmes e não vos submetas outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro, se vós circuncidastes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente a todo homem que se circuncidar. Ele está obrigado a observar a lei. Já estáis separado de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei da graça caíste. Paulo fala claramente que Cristo nos libertou da antiga lei e que se a gente guardar uma só das leis, tipo sábado, circuncisão, carne de porco, dízimo, etc., teremos que guardar toda a lei e viveremos pela lei e estaremos fora da graça de Cristo. Isso é muito forte, mas é a verdade. Ou será que Paulo estava mentindo? Será que Paulo era um falso profeta? Será que Deus não sabia que as cartas de Paulo seriam lidas hoje nas igrejas? Com certeza ele sabia, pois ele sabe todas as coisas. Então não devemos ir contra as coisas que foram escritas através do Espírito Santo de Deus. E quanto ao Velho Testamento, Paulo ainda diz mais. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel desvanecia, mas o entendimento lhes ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Veja muito bem o que Paulo fala aqui, que até hoje, quando é lido o Velho Testamento, é posto um véu sobre o rosto das pessoas para que não veja a verdade, que a verdade é Cristo. Aqui ainda fala que Cristo aboliu a velha lei. Está escrito aqui, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Custa entender isso? Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu para poder ver a verdade. Então, convertendo-se qualquer um desses que segue o velho pacto, vai ser tirado o véu e vai ver a verdade. A verdade é Cristo Jesus. Nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo. Nós estamos pelo amor de Cristo. A velha lei já se foi. Quando Cristo levantou o cálice, ele disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Se tem uma nova e eterna aliança, é claro que a velha se passou. Ou eu estou falando mentiras? Mas muitos podem até dizer: esse irmão só fica falando dos outros irmãos, só promovendo discórdia. Mas a Bíblia responde a vocês. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Então nós temos por obrigação transmitir e instruir a doutrina de Cristo. E isso é um tipo de evangelização, é mostrar a verdade. Agora, voltando ao assunto, Jesus falava do princípio das dores e de sua volta. Falou de falsos mestres e falsos profetas, mas tem muito mais acontecendo para a vinda do anticristo. Satanás está investindo muito na mídia, no que eles chamam de cultura, pois é reverenciado abertamente a adoração ao diabo e seus demônios. E eles já não se escondem mais. Como Jesus disse, não há nada que esteja em oculto que não seja revelado, pois já está acontecendo. No carnaval, o aniversário do capiroto de Pernambuco, podemos ver ele sendo homenageado em várias escolas e blocos. Até heresias são colocadas nas ruas, como a da Gaviões da Fiel, que mostra Satanás vencendo a Jesus e o povo todo aplaudindo e torcendo. Só Deus para ter misericórdia.
E o pior, pastores trazendo o carnaval, ou seja, a festa da carne para dentro das igrejas. E os fiéis acham que tudo isso vem de Deus. Ele morreu em seu lugar, na cruz do Calvário, por te amar. Uma meia dúzia de hipócritas e fariseus fazendo comentário nas redes sociais, enquanto você está com a bunda sentada aí na cadeira. É português bem claro, ok? Você está aí escrevendo bobagem, ô fariseu hipócrita. Esse pessoal está na chuva evangelizando. O Senhor guarde vocês. Unja esses instrumentos, as vozes. Unja esses instrumentos, as vozes. Pessoa, para ser uma pessoa evangélica autêntica, é aquela que pratica a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus. Não é porque gosta de ir na igreja não, meu filho. Não é porque acha bacana ou porque canta na igreja. Tem que viver o evangelho. Tem que viver o evangelho. Tem que viver o evangelho. O carnaval gospel nas ruas, imitando os do mundo. Tudo eles dizem que é para agradar a Deus. Mas será que o Espírito Santo está aí? Será que Deus aprova isso? Por isso Timóteo disse que eles ensinam doutrinas de demônios, pois deixaram a verdade por coisas vulgares e banais, e se esqueceram da ordem e decência, do amor e da caridade, e visam apenas lucro e igrejas lotadas. Ele não desiste de você. Ele compreende seu caminhar. Diz a Bíblia que todas as tribos vão estar lá, todos os povos, todas as línguas, cada um vai chegar com a sua música, com o seu som. E como é que os brasileiros vão chegar lá? Com samba! Porque o samba não é do diabo, o samba não é nem do carnaval, o samba é de Deus, o diabo não tem nada, é tudo nosso e tá fechado. Vamos conhecer uma banda que toca músicas evangélicas. É o grupo Voz da Noiva. Nossa equipe acompanhou a apresentação da banda numa igreja em Jaboatão dos Guararapes e encontrou muitos jovens que se emocionam com as canções. Pastores investem em pastores e cantores, contratam para pregar e cantar nas igrejas. E o cachê, dizem eles, que é apenas uma oferta de 3 a 5 mil reais. Os pastores tiram das ovelhas e pagam. Tudo isso para atraírem mais fiéis por causa do dízimo e não por desejo de salvar uma alma. Analisem bem o que eu digo. Vejam se não é assim que acontece. Onde está Jesus nesta parte? Onde ele é exaltado na contratação de cantores? Não bastaria apenas pregar sua palavra pelo poder do Espírito Santo, chamando as almas ao arrependimento? Que Deus dê entendimento a todos vocês para que vejam a verdade. E uma febre que está pelo mundo entrando de casa em casa é o tal de K-pop. E a pedido de uma escrita, vale a pena mostrar o que a mídia quer para os jovens e as crianças. O mais famoso é o BTS. Agora vejam o real significado desse estilo que tomou conta do mundo. Rituais, sinais e simbologias demoníacas em toda parte. E isso é apenas para deixar tudo banal, para que o povo se acostume com isso.
O intuito é fazer a população se acostumar com o diabo. Isso para a chegada do seu filho, o homem da perdição. Depravação, sensualidade, heresias, apostasia. Tudo isso faz parte de um plano diabólico que representam o fim dos tempos. Mas o que fazer com tudo isso? A resposta está na palavra de Deus. Façam suas casas na rocha chamada Cristo, e ela não será abalada por nada, mesmo que isto te leve a muitas tribulações e angústias. Mas lembre-se que Jesus sempre estará conosco. E falando em igrejas, não procure uma que tenha apenas homens e mulheres de Deus, pois não a encontrarás. Em todas elas há o joio. Eu disse todas, sem exceção de nenhuma igreja. Todas elas têm o joio plantado, e não cabe a nós tirar, apenas a Deus. Procure uma igreja pela doutrina e não por homens. Compare qual a igreja que tem a doutrina que segue os ensinamentos de Jesus e não olhe para o lado. Siga a carreira da fé e do amor e serás um vencedor. Que Deus seja louvado hoje e sempre. É isso aí, galera interessante, eu vou ficando por aqui, eu prometo voltar no próximo vídeo e espero encontrar todos vocês, tá bom? Vou chegando nessa. Valeu!